Comunhão é um filme de terror americano de 1976 que traz ali, que pega claramente umas influências de Alfred Hitchcock, que traz também para o seu filme um diálogo, algo que a gente popularmente vai conhecer nos anos seguintes aí como slasher, além de falar sobre infância sombria, sobre religião, sobre família que vai se despedaçando e, claro, também tem lá os seus momentos brutais para a década de 70 e muito mais brutal ainda, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre Comunhão, ou Communion, né, de 1976, que depois ganhou um outro título de Alice, Sweet Alice, mas aqui a gente vai chamar ele de Comunhão, filme do cineasta Alfred Soul, que disse que pegou muito ali como inspiração daquela época mesmo, do terror da década de 70, né? O Don't Look Now, que é um filme que eu já falei aqui no canal, de 1973. Dá pra você ver na atmosfera, no fator psicológico desse filme, uma influência do Alfred Hitchcock, Psicose, e como eu disse também, do próprio diálogo, né? Que aí depois se transforma, se molda pro slasher. Temos assassino, temos máscara, temos faca, temos revelações. Em Comunhão a gente segue Catherine. Catherine é uma mulher, 30 e poucos anos, tá divorciada, né? O ex-marido mora numa outra cidade, tá casado com outra mulher, ela tá com as suas duas filhas ali, pré-adolescentes, a Karen, que é a mais novinha, e a Alice. Vai rolar a primeira comunhão ali, são bastante católicas, né? Um pessoal ali, uma comunidade que vai muito à igreja, coisa e tal. A gente vê que as duas irmãs, né, a Alice e a Karen, elas não se dão muito bem, principalmente porque a Alice, a que é um pouco mais velha, ela atazana a vida da irmã. Ela tem traços ali que você fala, rapaz, essa menina precisa de uma terapia urgentemente, né? Até que na primeira comunhão ali da Karen, algo trágico acontece na igreja que vai mudar para sempre a vida dessa família. Como eu disse, é um filme que traz aí... Esse filme, na verdade, ele traz diferentes elementos sombrios, nebulosos, né? Você tem a questão da menina adolescente, né, que é problemática, que tem questões psicológicas. Você tem a questão de ter um assassino mascarado, que usa ali a capa amarela, uma máscara, uma faca. Você tem ali o vizinho obeso deles, não é o vizinho, é o dono da casa, do lugar ali onde a Catherine mora com as filhas, né? E ele mora numa parte separada, num apartamento completamente nojento, com os gatinhos dele ali, né? E tem umas interações, uns momentos ali bem esquisitos com a personagem da Alice, por exemplo, que vai lá atazanar esse cara, mas é um cara imprevisível, para não dizer também pode ser perigoso. O filme, apesar de não trazer pela perspectiva dos policiais, dos investigadores, ele também tem o fator investigação. O que está acontecendo? Né? A própria Alice, ela acaba, a menina, se tornando uma suspeita, a principal suspeita. Então, existe toda essa coisa da investigação psicológica e da investigação de quem tá realmente por trás daquelas mortes. Inclusive, Comunhão, na época do lançamento, ali uns anos depois, era muito vendido nos pôsteres, na capa, que tem no seu elenco Brooke Shields, que aqui era menininha, né? Ela faz a Karen, faz a filha mais jovem. Gosto como o diretor, o Alfred Soul, ele abraça esses elementos, essas vertentes do cinema de terror.
ele transforma aquilo num conjunto, numa comunhão de terror, de elementos de terror. Você tem várias convenções que naquele ponto, em 1976, a gente já tinha visto no terror, e não estamos falando só do terror hollywoodiano, estamos falando do terror a nível mundial, mas ele também subverte algumas coisas, ele também brinca. Existe um jogo, por exemplo, do terror psicológico, onde algumas peças são trocadas de lugar e tal, e isso deixa o filme mais enigmático, mais estranho. É um filme mais frontal na maneira como ele vai apresentando a narrativa. O que eu quero dizer? Ele é mais cru, ele é mais direto. Desde o início já acontecem coisas ali, dá para considerar bem impactantes, que isso vai revelando outras camadas do filme, outras camadas que talvez o primeiro terço do filme não tinha apresentado, e aí ele vai direcionando a gente para esse caminho que muitas vezes é, claro, mais complexo, mas que também encaixa para tudo aquilo que a gente estava vendo, para todo aquele quebra-cabeça meio bagunçado ali. É claro que esse fator mais direto, mais secão, às vezes, da narrativa, ele vai transportando a gente para situações diferentes, mas que, mais uma vez, vão construindo essa unidade de terror, mesmo que com aspectos diferentes. E por mais que haja também uma crueza estética ali no filme, ele evidencia, por exemplo, algumas cores, por exemplo, o amarelo. O amarelo, ele tá sempre como, né, a gente tem muito filme de terror que, por exemplo, pega o vermelho, né, o vermelho, o próprio Don't Look Now que eu tava citando, lá de 73, o vermelho ali é fundamental. Aqui o Alfred Solo, o diretor, ele bota o amarelo, mas assim, ó, em muitos lugares, muitos aspectos. Inclusive, fazendo uma correlação ali entre a veste que é usada pelo o assassino, que também é uma capa de chuva usada pelas crianças ali, não só uma personagem, mas várias daquelas personagens usa aquele elemento. E dentro desse conjunto aqui, ele é um filme que fala sobre várias temáticas, tá? Ele traz essa complexidade humana e ele traz dessa complexidade da infância, os adultos também, que tem vários dos seus problemas, vários dos seus dilemas e como isso vai desgastando relações, situações. Você vê a própria relação da Christine com o ex-marido dela e como aquela família, ela já estava despedaçada e ela vai despedaçando cada vez mais. A importância, a gente fala isso porque é um tema frequente de filme de terror, e não estamos falando só de filme de terror atual não, esse filme é a prova cabal disso, estamos falando de um filme de 50 anos de existência, né? Hoje em dia sim, a gente tem vários desses filmes de terror que trazem aspectos sociais, mas muito do aspecto do psicológico, da saúde mental, mas Comunhão traz muito isso desde 76 também. Ele traz essa importância do cuidado psicológico desde a infância, né? Por exemplo, quando você tem personagens dos pais, dos adultos, negando tudo. Ah, não, isso aqui não tá acontecendo. Ah, minha filha é isso, minha filha é aquilo. Traz um sintoma muito antigo, ignorante e perigoso, né? Que pode ser ali um grande efeito dominó. Por mais que o filme ele não se aprofunde tanto nessa questão psicológica, ele ainda traz exemplos ali, materiais mesmo, de coisas que vão acontecendo através desses problemas aqui, ó, da cachola. Então é interessante ver que Comunhão, ele é esse filme que ele tanto traz consigo várias referências do terror que vinha antes, mas ele também influencia, projeta várias coisas para os filmes que vieram também no final da década de 70, nos anos 80 pra caramba, principalmente no âmbito ali do terror hollywoodiano. E eu, infelizmente, não posso falar pra vocês que tem o Comunhão bonitinho aqui no YouTube, legendado, não posso, infelizmente. Você não, né, infelizmente não vai procurar. Então é isso, meus amigos, eu dou uma nota 8 pra Comunhão. Acho um bom exercício, um ótimo exercício do diretor Alfred Solo,
com várias coisas aí, por mais que algumas delas sejam mais, como eu disse, seconas, diretas, ele consegue equilibrar muito bem esses elementos e entregar uma obra provocadora, estranha, nojenta e polêmica também em alguns dos seus temas e abordagens. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. Karen, a filha mais jovem da Christine, simplesmente é morta ali durante a primeira comunhão, melhor dizendo, um pouco antes, né? Ela é atacada, puxada por alguém vestindo uma capa de chuva amarela e uma máscara tal qual a irmã dela, a Alice, estava usando. Você já pensa, é a Alice, óbvio, mas tá usando a roupa ali, tá usando a máscara. Vamos com calma, vamos esperar. E já é uma morte impactante, né? Primeiro que a gente tá falando de uma menina ali, devia ter 10, 11 anos, que é colocada ali numa caixa, o pessoal ainda taca fogo ali na menina, e aí depois o pessoal na igreja vai descobrir, vai criar um caos, um alvoroço ali na igreja, interrompendo a primeira comunhão. E a partir de então, a Alice, a menina, a irmã da Karen, é a principal suspeita. A polícia passa a investigar a menina sabendo, a capa de chuva, o histórico dela, vão buscar lá na escola dela, é problemática a menina, já causou confusão. Aí tem um padre lá que é amigo da Christine, que tenta amenizar as coisas. O pai da menina, das meninas, né? Chegam ali, que ele mora distante, que cai meio de paraquedas ali, mas tenta dar uma força pra ex-mulher. Tem a tia das meninas, irmã da Christine, a Anne, que é mais pulso firme, que vive ali batendo boca com a Alice. E tem o vizinho, o obeso, o Alfonso, né? Que é um cara esquisito ali, que a Alice continua provocando, indo lá, falando as coisas dele. Inclusive, numa das cenas mais desconfortáveis desse filme, né? A Alice vai levar um cheque pra pagar o aluguel lá, né? Que a mãe dela mandou pro Alfonso, pra esse cara, e ela fica atazanando o cara, xingando o cara vai pra cima dela, ataca a Alice de uma forma bem grotesca, e a forma como a Alice consegue se livrar ali da situação, ela cata um dos gatinhos dele, pega ali pelo pescoço, joga e sai correndo. E ela acaba, adivinha, matando o bichinho. Só que não fizeram pra valer, não. Dá pra ver que a direção muda a perspectiva da câmera e tal, não mostra o negócio literalmente acontecendo. Rapaz, ô década de 70 pra gostar de, né, ter filme com essas coisas aqui, né? E aí a gente tem sorte quando um de fato não comete o negócio, né? Com os bichos e tal. Mas tinha outros, vocês já viram aqui no canal, que não tinha dó nem piedade, não. Logo depois, Anne, a tia que treta ali com Alice, tá descendo a escada, surge o assassino ali com a roupinha amarela, a máscara e vale a lambida na perna da mulher. A mulher já grita, Alice, não faz isso e tal. E na nossa cabeça a sementinha já tá plantada, é a Alice, não tem como, né? A roupa da Alice, a máscara da Alice, né? Tava ali na hora. A mulher quase morre, mas não morre, é levada pro hospital. Ela fala pra irmã dela, né? Pra Catherine, fala assim, foi sua filha, foi a Alice. A Catherine nega, não, você tá maluca, você tá variando, não fale isso da sua sobrinha. E nisso, Alice, né, levada ali pra um hospital, fica internada, fica um tempo, passa por detector de mentira, a galera fica confusa, porque a Alice fala, quem fez aquilo, quem foi pra cima de titia, na verdade foi a Karen, que foi a irmã dela que morreu. Então a menina tá variando, tá botando a culpa na Karen. Ou então ela tá fazendo aquilo e vai falar que, sei lá, a irmã dela tá tomando conta dela, tá possuindo, tá, né, se materializando ali, matando o povo. It was the six, wasn't it? E o cara da máquina, do detector de mentira, fala pro policial depois, a hora que ela tá falando que era a irmã dela que tava matando, ela disse a verdade, viu? Pelo menos tava aparecendo aqui no sistema. E a médica responsável lá, a psiquiatra, fala pra Christine, não é bom sua filha ir pra casa não, ela tá mais segura aqui, deixa a gente fazer esses testes e tal. E os pais sofrendo, né? Não, minha filhinha, não foi ela, por que estão fazendo isso e tal?
E nisso, né, a Christine se reaproxima ali do ex-marido, tem ali um momento de romance entre os dois, e quando ia para acontecer, o telefone toca, era atual do cara, né, falando você me ama, enfim. E depois toca o telefone, ele recebe uma ligação, o rapaz no celular dele, brincadeira, nessa época nem sonhava em ter celular, que era uma pessoa falando que era a tal da Angela, que é a prima das meninas, né? A filha da Annie, que queria se encontrar com o cara, no caso, com o pai da Alice. Ele vai até um parque lá para encontrar com a menina, dá de cara com essa pessoa que tá ali com a capa de chuva, com a máscara. Obviamente ele vai atrás da capuzinha amarelinho, né? Aí entra ali num lugar abandonado, óbvio, e tem uma escada em que ele, na escadaria, recebe ali umas lambidas. Não o suficiente, né? Depois de estar ali com o braço todo machucado, ele ainda vai atrás, no escuro, é atacado mais uma vez, né? Ele acorda, ele já tá amarrado ali e prestes a ser arremessado ali do prédio. A gente tem a revelação de quem é o diabo desse assassino / assassina. É a Alice, é a prima da Alice, a Angela. Nenhuma nem outra, e não era criança, não era jovem, era a senhora Tradoni. Senhora Tradoni, que é a senhorinha que tinha aparecido algumas vezes já no filme até então, que é uma italiana que cuida lá dos padres, que é obcecada pelo padre atual lá da paróquia, e que tá fazendo aquilo para limpar os pecados, que aquela família lá da Christine, do cara, eram pecaminosos, eles sujavam a comunidade, e ela tava simplesmente limpando aquilo, né? E aí tem um lance de inveja também, que o padre tinha dado o crucifixo dele lá pra Karen, pra menininha, que foi a primeira vítima da véia, da Tradoni. Ela arremessa o papai de Alice, que morre, né? Vai abraçar Jesus. E um tempo depois, no filme, umas cenas depois, a senhora Tradoni revela pra Christine, né? Pra mãe das meninas, que ela perdeu a filha dela na primeira comunhão também. Então também foi uma espécie ali de vingança psicopata, esquizofrênica, que ela tava ali com os traumas dela, transformando isso em ódio e matando todo mundo. I neglected my morning prayers. This can't be the reason you wanted confession this Alice é liberada lá do hospital, inclusive ela vai pra casa, prega uma peça lá no Alfonso, né, no vizinho, que você pensa que é a véia, porque ela tá com a capa de chuva amarela, com a máscara, não, é a Alice. Mas depois a Alice vai embora e a senhora Tradoni, também trajada, Tradoni, né, vai lá, rola uma confusão, uma bagunça nessa hora, porque o cara acorda, tem barata em cima dele, que a menina tinha deixado, aí ele vai atrás da menina, mas na verdade é a véia, ele pega lá a véia, e na verdade a véia já tá armada, e dá-lhe umas lambidas lá no cara, e ele acaba morrendo, e nessa mesma hora tem um policial do lado de fora, que não consegue pegar a Tradoni, mas se depara lá com o cadáver do rapaz morto, e é dia de uma nova comunhão, né? Tá lá a Alice, Christine, a mãe dela, tá o padre, tá a senhora Tradoni, né? Estão ali prestes a receber a hóstia e tal. A polícia tá do lado de fora, estão querendo prender alguém, é a Alice e a Tradoni, quem é que eles estão querendo? Porém, o padre, ele se nega a dar a hóstia ali pra senhora Tradoni e fala, ó, vamos ali e tal, conversar. A Tradoni fica revoltada porque não recebeu a hóstia, inclusive fala, por que você dá pra Christine lá, não sei o quê? Ela é pecadora, a família é pecadora e tal, e ela simplesmente saca um facão e dá-lhe ali no pescocinho do padre na frente de todo mundo. E é mais uma vez aquele calque, rapaz, as comunhões dessa comunidade tão perigosa. A outra menina morreu, dessa vez foi o padre ali na frente de todo mundo. A senhora Tradoni abraça o padre ali, emocionada, né, com o sangue dele escorrendo pela roupa dela. E nessa correria, nesse bafafá, Alice, ela sai, né, de mansinho ali, caminhando para fora da igreja, e ela tá com um negócio, ela tá com uma sacola e ela tá com a faca do crime toda ensanguentada, ela coloca no saco e vai como se nada tivesse acontecendo, de uma maneira fria, de uma maneira apática. E a última cena é justamente da face dela, digamos uma face bem sombria, bem nebulosa, fim de comunhão, né? E é aquela coisa, a assassina, quem tava fazendo aquilo, matando o povo, era a senhora Tradoni, mas isso não impedia
da Alice também ter problemas sérios psicológicos e quem sabe aí não ser a transformação de algo muito pior num futuro próximo. Afinal, Alice não era assassina, mas o filme traz várias situações de que, né, ela era uma pessoa bastante complicada mesmo. Enfim, um filmão, tá? Se você ainda não viu, disse, né, não está no YouTube, tá. Dá uma olhada aí que você encontra. E diga aqui nos comentários o que você acha de Comunhão. Você já viu, não conhecia esse filme, já conhecia, mas não assistiu. Você lembra de outros filmes mais ou menos desse recorte da década de 70, final da década de 70, início dos anos 80 também, que traz dessas temáticas, traz desses diferentes, digamos assim, subgêneros do terror? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult também. E se você ainda não é membro aqui do canal, se torne membro para você participar também das nossas lives para membro, para você receber vídeos antecipados e ter acesso a vídeos exclusivos que só os membros assistem aqui no link na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.